Bem-vindos. Vamos fazer o nosso giro aí dos índices de domingo. Vamos ver o que a gente pode esperar para essa semana, depois de toda essa alta que a gente teve aí, com todos os índices, tanto Ibovespa quanto SP500, quanto o dólar, muito fortes, mas a gente já teve aí uma distorção muito grande do mercado com essa alta. Vamos ver se a gente segue o jogo aí com esse grande movimento de alta, ou se é o momento da gente começar a fazer pelo menos uma pequena correção. Tá? Vamos começar aqui, como sempre, pelo SP500, tá? Vamos dar uma passada rápida para ver aqui o que a gente consegue extrair do gráfico. A gente destaca aqui, como sempre, justamente a região onde ele fez fundo, tá? Todas essas regiões de topo, tá? Esse topo aqui não era válido por ser um falso rompimento, então a gente fez esse teste aqui e teve esse movimento explosivo, tá? Então daqui da onde a gente saiu até agora já foi uma alta aí de praticamente 10%. Então, isso é totalmente aí fora dos padrões, tá, para os índices. Então, a gente tem que ficar, claro, bem atento quanto o cenário para essa semana. Tá? A gente já entrou aqui em 3 dias de indecisão, onde a gente teve aqui essa grande pressão vendedora aqui na quarta-feira, tá? Mas o mercado não conseguiu validar e a gente já veio testar esse topo novamente. Então aqui a gente já consegue definir para o SP500 uma região de acumulação ou de distribuição, aqui na faixa dos 4.530 até 4.480 mais ou menos, tá? Então aqui a gente deixa definido essa zona aqui como uma zona de acumulação, onde se a gente romper essa região, a gente segue subindo, tá? Aí a gente tem aí como alvos justamente esses últimos dois topos, e caso a gente perder aqui, a gente tem como primeiro alvo essa região aqui dos 4.350, onde a gente tem todas essas regiões aqui de acumulação, tá? E esse fundo também, tá? Então, semana passada fechamos ainda em definição. Fica atento a esses dois cenários para essa semana. Beleza? Vamos passar aqui então agora para o dólar. O dólar bateu o nosso alvo da semana passada, tá? E fez aí um sinal de recuperação bem interessante. Então a gente tem que ficar muito atento aqui, tá? Tá bem demarcado essa região dessa acumulação aqui, onde a gente teve este rompimento aqui, que eu considero por enquanto um falso rompimento, e a gente veio justamente tocar aqui a parte inferior dessa acumulação. A partir daqui a gente tem dois cenários possíveis para o dólar, tá? A gente tem que ficar muito atento agora, já com certo grau de probabilidade. Se a gente perder essa região aqui, que é uma região chave, tá? Então a gente tem todos esses fundos aqui dessa acumulação. Então a gente perdendo essa região deve dar uma boa esticada para baixo, onde nosso primeiro alvo seria justamente aqui o fundo anterior na volta dos 4,69, mas enquanto a gente estiver preso dentro dessa região de acumulação, a gente ainda tem perspectivas de vir testar aqui pelo menos essa região dos R$ 5 novamente, tá? Então, pelo cenário desenhado na sexta-feira, a gente pode ter formado aqui um fundo, onde o rompimento aqui dessa região aqui dos 4,90 já na segunda-feira, a gente tem aí um alto grau de probabilidade de vir testar pelo menos essa região aqui dos 5 até 5,3, tá? E aí sim a gente aguardar para ver se ele vai ter força suficiente para voltar aqui aos 5,15. Mas enquanto a gente estiver trabalhando ainda dentro dessa acumulação, o mais provável é que a gente continue aqui batendo fundos e topos, tá? Então vamos ter que aguardar aí a decisão do mercado, mas para essa semana o mais provável é que a gente venha testar essa região e aí a gente faça esse movimento. Por enquanto é o cenário mais provável. Para a gente pensar numa queda já muito acentuada, a gente teria que perder isso aqui semana que vem, abrindo espaço para mais quedas, né? E a gente rompendo aqui os R$ 5, a gente tem aí como alvo os 5,3 e depois lá os 5,15. Para pensar em reversão, a gente tem que romper os 5,20, mas por enquanto é o cenário menos provável aí, por todo o contexto geral
da bolsa. Passando agora, então, por último, para o Ibovespa, a gente tem um cenário aí muito parecido com o SP500. Tá? Vamos aqui ajustar, desligar aqui, tá? Onde a gente teve aí uma alta muito forte e a gente deixou já um candle na sexta-feira já mostrando uma região de resistência muito forte aqui, tá? Que a gente traz lá de 2021, tá? Que é justamente onde a gente tem esse falso rompimento de topo, tá? Então a gente tem que ficar muito atento nessa região, porque a gente tem que romper essa região para seguir subindo e testar o topo anterior. E aí abrir um espaço para um movimento de alta mais importante, mas pela altura que a gente está e por toda essa alta praticamente em linha reta, a gente tem que ficar muito ligado aqui nos 125 mil pontos, porque pode ser aí o ponto de início de correção, tá? Então a gente já tem aqui um alto grau de probabilidade de ter formado uma armadilha aqui, onde a gente teve aqui a acumulação, armadilha, rompimento de fundo, tá? A gente fez o teste dessa região perdida para iniciar um ciclo de baixa, onde ele rejeitou essa região e jogou o preço de volta para cima. Então, a gente tem um cenário onde a gente perdendo aqui essa casa dos 125 mil pontos, a gente tem aí um alto grau de probabilidade de iniciar aí um movimento corretivo para justamente testar novamente essa armadilha, tá? Então, a gente pode acabar retornando com uma queda aí de mais ou menos uns 3%, retornando aqui para casa dos 120 mil pontos, para aí sim a gente definir a direção do mercado, tá? Se a gente tocar os 120 mil e sentir suporte e voltar a subir, a gente abre espaço para testar justamente o topo anterior, lá na casa dos 130 mil pontos, e se a gente perder essa região dos 120 mil pontos, a gente tem tudo aí para voltar aos 110, 111 para testar essa reta e aí fazer mais um momento de decisão, tá? Mas para essa semana eu apostaria mais na perda dessa região aqui como uma região de resistência forte e a gente faça aí uma semana aí um pouquinho mais de correção. É um momento aí de muita tensão nos índices. Essa semana devemos ter um movimento um pouco corretivo como padrão, beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram que dê uma olhada, já sabem, é só deixar nos comentários que assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!